Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nos deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre ele estes importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no mistério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E os apóstolos, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. No capítulo 6 do livro de Atos, Lucas, ele descreve algo muito interessante. Ele começa a falar acerca de um novo ofício na igreja. Mas, para que nós possamos entender isto, eu tenho que voltar no capítulo 1. Quando Jesus ele passa 40 dias aqui, ensinando, falando aos discípulos que ainda não eram apóstolos, acerca do reino de Deus. E Lucas escreve a uma determinada pessoa, Teófilo, e Lucas começa a falar, lá no capítulo 1, que no último dia da ascensão de Jesus, Jesus está conversando com os discípulos, e Jesus fala algo muito interessante, dizendo para eles aguardarem em Jerusalém, para eles permanecerem em Jerusalém. Por qual motivo? Porque eles seriam batizados pelo Espírito Santo de Deus. O que é interessante, e eu quero que vocês destaquem na leitura que devem fazer no capítulo 1, é que os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus: é neste tempo que o Senhor restaurará o reino, restituirá o reino a Israel? Percebam bem que os discípulos ainda estavam com os corações presos às coisas terrenas, mas Jesus já havia iniciado um reino espiritual, e eles só iriam entender isto no dia de Pentecoste. Após 10 dias da ascensão de Jesus, Pentecoste é uma palavra grega que significa Pentecosto, 50º, os discípulos estavam reunidos. Importante observar que não havia só homens, porque entre eles, no verso 14 do capítulo 1, Lucas revela e escreve que existiam mulheres no meio dos homens. E eu quero que vocês, irmãs, que estão aqui hoje me ouvindo, ou que vão me ouvir, prestem bem atenção. As mulheres, elas estavam juntamente com os discípulos, juntamente com os homens, orando, buscando a presença de Deus, buscando a promessa de Jesus. Qual seria esse batismo? Eles não sabiam. Qual seria esse revestimento? Eles não sabiam. Para eles, tudo seria uma novidade. A única coisa que eles fizeram foram obedecer. E eles se reuniram no cenáculo. E eles estavam orando, estavam perseverando, eles estavam buscando a Deus. Quando, de repente, veio como vento do céu, e sobre eles pousaram o Espírito Santo de Deus, e viram nesses homens as línguas diferentes, as línguas que os demais homens, as demais pessoas que estavam lá na Judéia, eles, homens que eram da Capadócia, homens que eram
gregos, homens que eram até mesmo romanos, estavam ali, pessoas que falavam outros idiomas, e aqueles homens estavam entendendo os discípulos no momento que veio o Espírito Santo, que eles foram batizados, e entenderam eles falarem na língua materna, entenderam eles falarem na língua do próprio idioma deles. Neste momento, eles olharam para os discípulos, para os homens que aguardavam a promessa, e pensaram, uns ficaram perplexos, uns ficaram maravilhados, outros diziam, estão embriagados. Olha que interessante, e eu quero abrir aqui um parênteses. Ser pentecostal, ou pertencer a uma igreja pentecostal, foi neste ponto que foi instituída a Assembleia de Deus. Nisto, nos dons celestiais, no revestimento do Espírito Santo. Mas que eu quero que vocês entendam, ser pentecostal não é ser insano, ser pentecostal não é ser louco, ser pentecostal não é ser uma pessoa desequilibrada, ser pentecostal não é ser uma pessoa que não tem a Bíblia como fundamento. Aqui, o que o contexto fala? Que as pessoas de outras nações, pessoas que não falavam os mesmos idiomas que os discípulos, entendiam conforme a língua materna. Os discípulos ali falaram em outros idiomas. O contexto fala isso. Nós que cremos nas evidências das línguas, não podemos pegar este capítulo, este contexto, para poder forçar algo que o texto fala diferente. Embora tenhamos experiências com Deus, embora tenhamos esta convicção, porque é uma experiência que os nossos irmãos tradicionais não creem, mas nós devemos respeitá-los e devemos amá-los, porque da mesma forma como nós, irão para o céu, porque a salvação é Cristo. Quem segue isto como regra, por amor, será salvo. O que eu quero passar a vocês? Que quando as pessoas viram os discípulos e imaginaram, estão como embriagados, não é esta loucura de hoje, não é este reteté, esses aviãozinhos, esse pula-pula, esta loucura que às vezes vocês já viram na internet, ou já participaram de uma igreja, que dá até medo. Eu confesso a vocês que eu já fui à igreja desta forma, e eu não sabia que era desta forma. De repente, todo mundo começou a pular, todo mundo começou a falar línguas, todo mundo começou aquele movimento. Qual que era a minha vontade? A minha vontade era sair daquele ambiente. A minha vontade era me retirar, porque eu não estava sentindo nada. Eu não estava sentindo absolutamente nada. A presença de Deus eu não sentia. Eu estava agoniado, eu estava suando. Nós precisamos entender o que é uma igreja. Nós precisamos entender o que é ser uma igreja. Então o que houve ali? Houve um revestimento do Espírito Santo. Eles eram covardes, eles estavam com medo, eles estavam apavorados. Por quê? Porque Jesus morreu. Se Jesus morreu, quem são nós? Se Jesus foi crucificado, imagine nós. Quando o Espírito Santo veio a esses homens, eles foram revestidos. Uma pessoa revestida com o Espírito Santo, a primeira postura que ele toma é pregar o Evangelho de Cristo. Não é pregar triunfalismo, autoajuda, prosperidade. Não é pregar qualquer texto fora do seu contexto. Uma pessoa revestida. O que é ser revestido pelo Espírito Santo? O que é ser batizado? Nada mais é que a pessoa está cheia de Deus. A pessoa está plenamente cheia do que Deus quer, do padrão que Deus quer. E isso vai gerar o que nessa pessoa? Os frutos do Espírito. Porque se nós pensarmos, e eu quero que vocês reflitam comigo, era um texto que eu estava até conversando com o Fernando. Se nós pensarmos que ser cheio do Espírito Santo, eles estavam embriagados, é como a igreja atual, vamos pensar de Ana. Lembra Ana?
em 1 Samuel, que ela estava orando e mal mexia a boca, o que o sacerdote ali pensou? Que ela estava embriagada. Nós temos que refletir, irmãos. O que acontece hoje não é ser cheio do Espírito Santo, isso é imaturidade, isto é criancice. Nós precisamos refletir sobre isto. Quando nós pegamos o texto de Ana, e Eli falou, ela está embriagada. Por quê? Porque Eli viu algo diferente em Ana, que não estava acostumado a ver antes. E o que os homens viram nos apóstolos? As línguas maternas, a alegria, a euforia, mas não esta insanidade de hoje. Pedro se coloca em pé, porque ele estava cheio de Deus, e foi pregar quem? Cristo. Quem está cheio de Deus, quem está revestido pelo Espírito Santo de Deus, prega Cristo, anuncia Cristo. O que Jesus fala? A boca fala o que o coração está cheio. Você quer conhecer uma pessoa? Você quer conhecer uma pessoa? Ouve a conversa dela. É só ouvir a conversa dela. E Pedro se levanta e começa a pregar. Porque as pessoas ficaram perplexas. Ele começa a anunciar Cristo. O que o texto fala? Que quase 3.000 pessoas se batizaram. Uma coisa linda que está lá no capítulo 2, verso 42, é que após esta ministração de Pedro, o que fala? Que quase 3.000 almas se agregaram. Ou seja, a igreja de Cristo começou a ser construída neste momento. E verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual que era a doutrina dos apóstolos? Olhem para mim e anotem isso, por favor. Qual que era a doutrina inicial da igreja primitiva? Primeiro, aquele homem que foi crucificado, aquele homem, Jesus, o Nazareno, que vocês mataram, aquele homem era o Cristo, era o Messias, era o Messias. Aquele homem era o Salvador da humanidade, anunciado pelos profetas. Segundo, aquele Cristo, aquele Jesus o Nazareno, que não tinha formosura nenhuma, ele morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Terceiro, ele vai voltar e vai levar uma igreja com ele, uma noiva. Esta era a doutrina dos apóstolos. Era nisto que eles perseveravam. Eu quero fechar o parênteses aqui e dizer: se algo te atrai a não ser esta doutrina, você precisa passar pela conversão. Por quê? Se o que te prende é uma palavra de autoajuda, se te prende é uma promessa humana que vai acontecer, que você vai ter vitória, que você... Se o que te prende é a teologia da prosperidade, você não ama Deus. As pessoas não amam a Deus. O que tem que te fazer perseverar? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Eu amo, eu desejo, eu quero. Segundo ponto, e perseveraram na doutrina e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Olha o que havia nesta igreja: unidade. Unidade. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Esse texto está ratificado no capítulo 4, verso 32, que fala dessa forma acerca da igreja primitiva: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. O que não havia nesta igreja primitiva?
egoísmo. Isso é meu, aquilo não é teu. Não havia isto. Eles tinham tudo em comum. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque no capítulo 3 do livro de Atos, Pedro e João, eles vão orar. E é um texto muito conhecido no meio, inclusive pentecostal. Porque quando chega naquela parte, levanta e anda, o pregador até dá aquela entonada na voz e leva o povo ao delírio. Só que tem uma parte aqui que é esquecida. E como é culto de ensino, eu vou ensinar vocês como eu aprendo. Pedro e João, eles foram ao templo, e a porta chamada Formosa, quem estava ali? Um homem que não andava há 40 anos, estava lá, e levavam ele até essa porta. E quem ia subindo para orar? Pedro e João. Olha que interessante. E ele, vendo a Pedro e João que iam entrando na porta, lhe pediu uma esmola. Me dá uma esmola, eu sou coxo, eu tenho problemas nas minhas pernas, me ajuda a andar, me dá um dinheiro. E Pedro e João fitaram os olhos daquele coxo e disse para ele: olha para nós. Pedro diz assim: olha aqui nos meus olhos, olha aqui no meu rosto, olha para mim. É isto que nós precisamos viver. Olha nos meus olhos, olha no meu rosto. E disse dessa forma, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então ele ficou esperando alguma coisa vai vir. Agora vem alguma coisa para mim. E o que é interessante, Pedro fala assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Eu vou parar até aqui. Isto tem que ser pregado nas igrejas, isso tem que ser ensinado. Olha o que Pedro fala: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho. Qual que era a única coisa que Pedro tinha? Jesus. Qual que é a única coisa que ele vivia? Jesus. Qual que era o oxigênio de Pedro? Jesus. Qual que era o motivo da vida de Pedro? Jesus. Qual que era o sangue que corria nas veias de Pedro? Jesus. Quem que Pedro amava? Jesus. Quem que Pedro queria que voltasse? Jesus. Então Pedro e João, eles olham para aquele rapaz e dizem dessa forma: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Esses apóstolos de hoje, eles podem falar dessa forma? Eu não tenho prata nem ouro? Esses apóstolos, esses pastores, esses homens de hoje, eles podem falar dessa forma? Eu não tenho prata nem ouro? Não podem. Por que não podem? Porque eles têm. O que falta a eles? O que tinha nessa igreja? Unidade. Porque não adianta nada eu ser um pastor rico e vendo uma pessoa da igreja padecer fome. Isso é hipocrisia. Não adianta nada vir aqui e falar tantas coisas e não ajudar uma pessoa que é meu irmão em Cristo. Não, eu sei que a nação passa por situações difíceis. Eu sei que a nação passa por problemas sociais. Mas eu estou dizendo, aquele pastor, aquele apóstolo, aquele bispo, que cerra o coração por ganância. E faz campanhas absurdas, vende objetos na igreja, faz de tudo para ficar mais rico, arranca o dinheiro da igreja como um estelionatário, um mentiroso. Então eles não podem dizer: eu não tenho prata e não tenho ouro. Por quê? Porque eles vivem o contrário disto. O que havia na igreja primitiva? Unidade. O que falta para a igreja de hoje? Unidade.
Nós vamos criando igrejas organizadas e vamos criando muros de Berlim, muros da China entre nós. A minha doutrina é melhor, a tua doutrina é melhor, a minha igreja é melhor, o teu pastor, e nós vamos crescendo, é cada um por si, Deus por todos, mas não é isto o que Jesus ensina acerca de unidade. Prega Cristo, prega que Ele morreu, prega que Ele ressuscitou, prega que Ele vai voltar, tem uma vida de santidade, pureza moral, ama o próximo, faz bem às pessoas, tem um casamento só, não se separa da esposa porque ela queimou a batata, com 3, 4 casamentos, não prega mentira, não é ganancioso, mas a placa da igreja é diferente, o que me importa? Vai para o mesmo céu do que eu, não muda absolutamente nada. O que está acontecendo nos dias atuais? Está saindo a igreja primitiva, está saindo das igrejas organizadas. Eu não estou falando dos não denominacionais que saíram com mágoa, rancor e não quer perdoar. Porque não adianta nada. Eu vou servir Deus na minha casa e ficar com mágoa, rancor. Não estou falando deles. Eu creio sim que tem pessoas que não vão numa denominação, mas que amam o próximo e vivem a mesma doutrina. O que eu quero passar a vocês? O que tem que ser ensinado nas igrejas hoje? Tem que ser ensinado a igreja primitiva. Eles tinham o quê? Unidade. Não tinha isto é meu, aquilo é teu. Isto é nosso. Isto é nosso, pertence a nós. A minha vida, ela está à disposição de todos. É isso que nós precisamos entender. Quando eu louvo, é para a glória de Deus, não é para mim. Quando eu canto, não é para mim. Quando eu prego, não é para mim. Então talvez vocês ouçam dizendo assim: mas a pregação, mas a pregação tem que convergir na glória de Deus. Se eu pregar para que eu seja aplaudido, eu não estou vivendo a igreja primitiva, eu estou vivendo tudo menos a igreja primitiva. E Pedro e João falam a este homem: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Este homem levantou e todos ficaram perplexos. A segunda vez que todos ficaram perplexos, a segunda vez que todos ficaram: meu Deus, o que está acontecendo na vida desses homens? Eles sabiam e viram que aqueles homens andavam com Jesus, eles reconheceram. E o que os sacerdotes fizeram? Foram lá e foram pegar Pedro e João e os demais. Falaram: o que está acontecendo aí? Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro não estava com medo mais. Pedro já havia negado Jesus 3 vezes. Mas Pedro aqui, ele estava convertido. Ele estava pronto para morrer pelo Evangelho. Então a primeira coisa que nós estamos aprendendo da igreja primitiva, até chegar nos diáconos, a primeira coisa: perseveravam na mesma doutrina, no mesmo ensinamento. Então não importa a placa da igreja, a doutrina é a mesma dos apóstolos, esta igreja é de Cristo. Se a doutrina for diferente da doutrina dos apóstolos, esta igreja não é de Cristo, e é simples assim. Segunda coisa, eles viviam em comunhão, em unidade. Isto não era meu e isto não era teu. Os apóstolos eram homens de exemplos. Eles não tinham mais do que um casamento, eles não viviam de divórcios, eles não eram ricos. O que nós podemos aprender aí? Que os líderes tinham exemplo. Todos os líderes daquela época eram exemplos, todos, sem exceção. E no discorrer do livro de Atos, com quem nós deparamos? Com Ananias e a sua esposa.
O que acontecia naquela época? As pessoas pegavam as propriedades e vendiam. E todos tinham em comum. Ananias e a sua esposa, Safira, eles pegaram algo para vender que não eram deles. E venderam. Está no capítulo 4. A partir do verso 32. No capítulo 5. Está de forma mais... capítulo 5, me perdoem. Um certo varão chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Veja só. Não fala que a propriedade era deles. Fala que eles venderam uma propriedade. No livro Lucas não fala que a propriedade era deles. Porque se fosse deles, eu vendi a propriedade, eu vou dar essa parte para a igreja, você vai manter para mim. Tá bom, Pedro? A propriedade é sua, você já está doando a metade. Deus te abençoe sua vida. Não, eles venderam uma propriedade. Entregaram eles, vende essa propriedade. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. O mal da igreja é o dinheiro, o amor ao dinheiro é um mal dentro da igreja, desde essa época. E o que aconteceu com este casal? Ananias morre e logo em seguida a esposa. Porque não mentiram aos apóstolos, mentiram a quem? Ao Espírito Santo de Deus. Sabe o que me conforta? E eu vou falar aqui olhando no rosto de cada um de vocês. Sabe o que me conforta? Das pessoas que roubam em nome de Deus. Que elas não estão mentindo para nós. Elas estão mentindo para o próprio Espírito Santo de Deus. São apóstatas. Não há mais como converter. Conversão, não há possibilidade. É que nós vivemos num tempo da graça, como eles também viviam. Mas um dia, para estes homens, vai chegar o juízo. Então isto me alivia e me deixa em paz. Não que eu tenha pregando ódio, eu estou dizendo que Deus vê absolutamente todas as coisas. Às vezes dá uma revolta. Quem não fica revoltado? Quem não fica chateado? Mas eu não deixo essas coisas me contaminar, porque Cristo não tem nada a ver com isto. Eu vou seguir no meu barco, fazendo a minha parte, anunciando Cristo e fazendo de tudo para que na minha vida não haja escândalos por amor a Cristo. E a igreja começa a crescer. Lá no verso 11 fala que havia temor entre eles, porque esse casal havia acabado de morrer, e muitos sinais e prodígios eram feitos na vida desses homens. E ali as pessoas ficaram preocupadas: como essa igreja cresce? Como essa igreja cresce? Vamos barrar esta igreja. Surge a figura de Gamaliel: deixa, se for de Deus vai continuar, se não for vamos parar. E tem muitos lobos que usam isto de pretexto. Aí no capítulo 6, no capítulo que eu li com os irmãos, qual foi a necessidade? A necessidade da instituição dos diáconos, por causa de algo que estava acontecendo na igreja. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, o que estava acontecendo com a igreja? A igreja de Cristo estava crescendo. O reino de Deus estava avançando. Naquele momento, a igreja do Senhor Jesus estava se proliferando, estava se espalhando. E houve uma murmuração entre quem? Os gregos e os hebreus. Quem que eram os gregos? Os gregos, eles eram os elemitas. Os helenística. Quem que eram esses homens? Esses homens, esses homens veio de uma cultura grega. Eram homens convertidos ao judaísmo.
Porém, esses homens e essas mulheres, eles tinham a cultura grega. Alexandre, o imperador grego, o que ele fez na época dele? Ele pegou o povo, os soldados, e ele quis o quê? Para poder influenciar na cultura, para poder influenciar as pessoas, o que ele fez? Ele colocou a cultura dele nas terras que ele conquistava. Cada terra que ele conquistava, ele pegava os soldados deles e casava com as mulheres. Para quê? Para impor a sua cultura, e impor o costume, impor o idioma, impor os deuses, porque os gregos eram politeístas, iam impor tudo dos gregos. Então, esses gregos que se converteram ao judaísmo, eles estavam batendo de frente com quem? Com os gregos da Judéia, com os palestinos, e houve essa murmuração. Por qual motivo? Por causa no momento que serviam as mesas, no momento que entregavam os alimentos às viúvas, e houve essa problemática, houve este problema. Qual era o problema? O problema era na hora da divisão dos alimentos, da divisão do que se comer. Então houve essa murmuração. Umas viúvas comem e outras não. Umas são beneficiadas e outras não. Então os gregos que eram convertidos ao judaísmo e se converteram posteriormente à fé cristã, ao Cristo, eles estavam batendo de frente com quem? Aos hebreus, aos judeus que também haviam se convertido, aos judeus das Palestinas. Então, o que eles fizeram? Vamos instituir os diáconos. Os diáconos, eles foram instituídos por qual motivo? Por causa de um problema. Neste momento, a igreja começa a se organizar. A igreja começa a ter uma organização. Pastor, hoje nossa igreja ela é organizada? Sim, irmãos. Não tem como a igreja não ser organizada. Não tem como ter o início do culto, ter o término do culto. Não tem como não ter o horário da palavra, o horário do louvor. Não tem como. Nós vivemos numa sociedade, e a sociedade ela é regida por direito. Quando nós falamos da sociedade ocidental, ela tem 3 pilares, que é a filosofia grega, o direito romano e a religião judaica cristã. Então não tem como desassociar uma coisa da outra. Eu tenho o horário para começar o culto, eu tenho o horário para terminar o culto, eu tenho a energia elétrica para pagar, a conta de água para pagar. Então nós precisamos nos organizar. A pessoa que canta, que gosta de louvar, ela vai louvar com louvor cristocêntrico, a palavra será cristocêntrica, a igreja vai orar. Isto consiste no culto, que o nome de Cristo seja glorificado, o evangelho propagado. A igreja se organizou naquele momento por causa de uma necessidade. E o que eu quero que você destaque? Olha as experiências que esses homens já tinham passado no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5. Eles passaram várias experiências, e no momento que trouxe o problema desses homens, sabe o que eu fiquei assim estarrecido, perplexo? Eles não culparam nem os gregos nem os hebreus. Eles não ficaram falando a culpa são dos gregos, a culpa são dos judeus. Não. Ao invés de ficar problematizando mais, eles criaram uma solução. O que eu quero passar a vocês? Às vezes ocorrem na igreja murmurações, e nós devemos fazer o quê? Como esta igreja fez. Presta atenção, a igreja atual tem que ser aos moldes da igreja primitiva. Não adianta ficar contando a história de Moisés, a história de Abraão, a história de Davi. Eu não estou tirando crédito do Antigo Testamento, mas a nossa igreja atual tem que ser a este molde. A Bíblia já está revelada. Ninguém aqui vive em mistério, em revelação. Tem que parar com essa loucura. A Bíblia já está revelada. Como tem que ser a igreja? Eu estou ensinando a você. Surgiu um problema, tem que ter a solução. Houve uma murmuração. O que os crentes atuais fazem hoje? Cruzam os braços e começam a reclamar. Vamos pegar um problema que acontece nas igrejas? Ou não aconteceu na França? Círculo de oração. Chegou a festividade. Qual vai ser a roupa das irmãs? O parte A quer isto, a parte B quer aquilo. Aí quando vem a parte C, que é a parte do equilíbrio, aí quer outro tipo de roupa. Então a murmuração gera uma problematização, e o reino de Deus não avança. E o que nós precisamos aprender com a igreja primitiva? Teve um problema? Vamos apresentar uma solução. Já anote isso.
isto, porque eles deixaram isto como exemplo. Teve um problema? Busque soluções. No verso 2 desse versículo, eu vou destacar uma outra coisa aqui. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos. Perceba uma coisa. E eles falaram assim, ó, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Olha que interessante. O que eles fizeram aqui? Eles chamaram todos. Eles convocaram os demais. Eles não fizeram nada individual. Eu vou ler de novo o texto. E os 12 convocando a multidão dos discípulos. Todos foram convocados. Todos participavam. Todos. O ponto aqui não era culpar, que eram os gregos, os hebreus. Eles chamaram todos. Qual que era a ideia deles? Não era culpar, foi A e foi B. Não, a ideia deles não era essa. A ideia deles era o quê? Venham todos aqui. Vamos todos resolver isto. Aí no próximo versículo fala assim: Escolhei, pois, irmão dentre vós. Olha a responsabilidade de escolher. O que os apóstolos fizeram? O que eles fizeram? Reúnem a multidão, conversam, pontuam aqui as características dos apóstolos e falam assim: escolhei vós os 7. Entenderam ou não? Eles não escolheram. Não foram os apóstolos que escolheram os diáconos iniciais. Não foram os apóstolos. É só ler o texto. O que eles estão ensinando para a gente aqui nesta noite? O que o Espírito Santo está nos revelando aqui através da palavra, que é clara? Que não tem um Fidel Castro na igreja. Não tem um ditador. Eu faço, sim senhor. Marcha soldado, cabeça de pastel. Quem não marcha direito vai preso para o quartel. O quartel pegou fogo. É uma loucura. Faça isto, eu determino aquilo. Faça aquilo outro. Ah, é isto. Parece um Hitler, um norte-coreano. Parece um Fidel Castro. Não. Eles estão dando exemplo para nós. Teve um problema na igreja. Vamos reunir todos. Por quê? Unidade. Todos vamos reunir. Nós queremos homens assim, cheios do Espírito Santo, boa reputação, sabedoria. Homens assim. Agora a multidão escolhe. Vamos aprender com os apóstolos? Vamos aprender com eles? O que a Bíblia fala? Primeiro, que eles tinham uma doutrina e todos permaneciam na doutrina dos apóstolos. Segunda coisa que mostram para nós, que eles tinham unidade. Terceira coisa, que nada era de ninguém. Inclusive Pedro e João falam assim: eu não tenho prata e nem ouro. Quarta lição: surgiu um problema, não houve murmuração por parte dos apóstolos. Eles, os apóstolos, apresentaram uma solução. Quinta lição: eles não foram autoritários, ditadores. Eu vou escolher, eu vou determinar. Parece juiz, pega o martelo e sentenciado. Não. Vocês escolhem. Sabe o que eles estão mostrando aqui? Humildade. Por quê? Porque Pedro estava com Jesus quando Jesus lavou seus pés. João estava, Tomé estava, todos estavam menos Matias. Humildade. O que a mãe de João e Tiago fala? Quando se restaurar o reino, coloca um tu à direita e o outro à esquerda. Qual que era o reino que ela estava dizendo? O reino de Israel. Aí Jesus fala: aquele que quer ser o maior, seja o menor.
O que nós precisamos aprender? A sermos humildes. Humildade. Como assim, pastor? Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. É isto que forma uma igreja. Se nós remetermos ao texto lá de 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos entender que nós somos um corpo. Um é o dedo, outro é o pé, outro é a orelha, outro é o olho. E Paulo fala: por acaso a orelha é mais importante que o olho? Ou o olho é mais importante que o dedo? Ou o dedo é mais importante que o cotovelo? Não. Somos todos iguais. Não existe. O pastor da igreja não é um ditador. O pastor da igreja não é o dono da tua alma. O pastor da igreja não é o dono do teu dinheiro. O pastor da igreja não é o dono da tua vida. Ele só te prega a palavra, ele ajuda você em oração, ele é um condutor, ele é um ajudador. E vocês são o que para mim? Vocês me ajudam, vocês oram por mim. Então é isso que faz uma unidade. Todos nós somos iguais. Quando nós entregamos um cargo para a pessoa, aqui não, porque eu tirei isto. A pessoa só falta subir no pedestal. Qualquer dia vai ter que jogar fogos dos artifícios. Eu estou para dizer que mais cedo ou mais tarde, quando o pregador vai subir o pastor tal, vai parecer final de campeonato, que ele quer se aparecer tanto, mas tanto, é um ridículo. O cantor, a cantora, está dormindo no culto. Quando ela vai cantar, eu estou dizendo isso porque já aconteceu. Veio aqui, não trouxe mais. Cantou, falou, línguas, pulou, na hora da palavra foi de tricô. Mas que negócio é esse? Achei estranho. Na hora que ela canta, unção, e na hora que ouvir a palavra do irmão, ela está fazendo tricô? Falta de respeito. São os cantores que querem se aparecer. Quem escolheu? A multidão. O que a multidão fez? A multidão apresentou para os apóstolos. E o que a Bíblia fala? Falam que foram 7 homens: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Sabem quem que eram esses homens aqui? Os nomes, todos são nomes gregos. Possivelmente, provavelmente, todos eram gregos. Entenderam o que a multidão fez ou não? Está dando problema entre os gregos e os judeus? Vamos escolher os gregos. Resolveu o problema. O que Deus está mostrando? Que Ele não faz acepção de pessoas. Porque os judeus se achavam os exclusivos, os únicos. Não há gregos, nem judeus, nem asiáticos, nem orientais, nem ocidentais, nada para Deus. Há pessoas que Ele ama. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos compreender. Foram escolhidos 7 homens que a multidão trouxe aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre esses homens. O que os apóstolos? Eu não posso sair do meu ofício, da minha vocação, que é a oração e a palavra. Então eu vou instituir pessoas para servir as mesas, para tomar conta das viúvas, enquanto nós permanecemos fazendo a vocação que Deus me deu. Deixa eu falar algo a vocês. Na igreja do Senhor Jesus, ninguém é grande. Grande não é quem prega, grande não é quem canta, grande não é quem serve as mesas, grande é o Senhor Jesus, porque do corpo Ele é cabeça. Quem tem que brilhar, quem tem que ser glorificado, quem tem que ser exaltado, quem tem que ser louvado, toda a nossa vida, toda
todas as nossas vidas, o nosso andar, o nosso falar, o servir o copo com água, o pegar no microfone para pregar, ou para cantar, dobrar os joelhos, tudo tem que convergir para a glória do Senhor Jesus. Esta igreja tinha a mentalidade de glorificar, exaltar, glorificar, ele queria magnificar o nome de Jesus. Esta é a igreja primitiva, que morreu nesses últimos anos, porque a igreja dorme um profundo sono. E isso é triste, porque os homens não podem falar isto, eles não vivem isto. Por quê? Primeiro, porque não estudam, não leem, não quer gastar horas, porque para eles é gastar horas estudando e orando, tendo comunhão com Deus. Segundo, porque o povo não quer ouvir uma palavra que seja de Deus. O que eu quero passar a vocês esta noite? Qual igreja que vocês querem viver? Qual igreja que vocês querem ser para Cristo? A igreja atual? Ou vocês querem retornar a esta igreja primitiva? Qual igreja? A igreja que nem os apóstolos iniciais, buscando as coisas terrenas, ou buscando as coisas de Jesus para a glória dele? Então isto esses homens eram. Primeira coisa, doutrina. Então vamos para a lição. Igreja primitiva, primeira coisa que eles tinham, doutrina dos apóstolos. Jesus é o Messias, Jesus morreu e ressuscitou, e Jesus vai voltar. Anotem isto, e isto tem que ser doutrina e a motivação na vida de vocês. Segundo, unidade. União, um só corpo. Esta é a igreja primitiva. Terceiro, não havia prosperidade em dinheiro, não eram gananciosos, porque tudo que eles tinham era em comum. Eu estou pregando a igreja primitiva. Estes homens fizeram grandes coisas. Quarto, tinha um problema, houve uma murmuração, eles resolviam sem culpar. Mas como assim, pastor? Pegaram uma mulher adúltera e levaram até Jesus no ato de adultério, era o momento de adultério, um monte de fariseus, a lei fala para apedrejar. Jesus coloca a solução: quem não tiver o primeiro pecado, atira a primeira pedra. Dos mais velhos a mais novos, todos largaram as pedras. Todos. Isto que eles tinham. Tem um problema, eu vou apresentar uma solução. Quinto, humildade. Eles não eram ditadores, eles não eram Hitlers, eles não eram Fidel Castros. Igreja, eu preciso de vocês. Qual que é o melhor dia para oração? Não sou eu que tenho que gritar. Qual que é o melhor dia? O que vocês acham? O que vocês acham em fazer dessa forma? O que vocês acham de fazer assim? Sexto, isto é humildade. E por fim, o que aconteceu com esta igreja? Está lá no verso 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito os números dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Seguindo isto que eu estou passando para vocês, o que acontecia com a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo? A igreja crescia, o reino avançava, o reino ia. O pastor, o que eu estou aprendendo esta noite? Vamos voltar
igreja primitiva. Vamos voltar a pensar nesta igreja. Vamos, no mínimo, nos esforçarmos mais para viver isto que esses homens viveram, para a igreja poder crescer, para a igreja poder avançar, para a igreja poder ir. Aí você fala assim: pastor, e o Senhor falou para destacar as mulheres? Sim. Por quê? Porque quando fala do corpo, as mulheres estão inseridas no corpo de Cristo. As mulheres estão inseridas no corpo de Cristo. No capítulo 12, quando fala de corpo, os dons também são para as mulheres. As mulheres também fazem parte disto. Embora eu entenda que não haja o ministério pastoral em si, porque a Bíblia não fala dessa forma, mas as irmãs também são importantes para poder ensinar as irmãs mais jovens, para poder ensinar os nossos filhos, para poder participar das orações, para poder participar do evangelismo, para poder participar do aprendizado. Por quê? Porque nós somos um corpo. Eu não tenho dúvidas que nesses últimos dias está saindo uma igreja das igrejas organizadas. Eu não tenho dúvidas que nesses últimos dias a igreja de Cristo, ela está aparecendo. A verdade vai à tona, porque nós não vamos nos calar. Pastor, o que eu preciso ser? Eu preciso ser a igreja. A igreja não são as paredes, a igreja não é uma placa. Você pode viver todas estas coisas. O que eu quero te ensinar, o que eu quero te transmitir nesta noite? Vamos viver a igreja primitiva. Vamos ler os livros de Atos, vamos ler as cartas que Paulo escreveu, vamos ler os ensinos de Jesus, vamos voltar a ser aquela igreja. Acordem do sono, Jesus está na iminência para voltar, Jesus está prestes a retornar para tomar o povo santo e separado, o povo que Ele ama. E o que nós precisamos fazer? Retomar as nossas origens, retomar onde que nós paramos, ter o mesmo entusiasmo que o mundano tem quando vai para o shopping, quando vai passear, quando vai para o jogo do futebol, ter o mesmo entusiasmo que o mundano tem quando vai fazer as coisas mundanas. Nós temos que ter um entusiasmo maior, viver uma vida espiritual maior. Nós precisamos criar em nós condições para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossos corações, trabalhe em nossas mentes. Deus ainda está procurando adoradores, Deus ainda está procurando ceifeiros, Deus ainda está procurando homens e mulheres que desejam ser a Ele, que desejam trabalhar na obra dEle. Deus ainda está buscando, Ele está olhando dos céus dizendo: onde está aquele homem? Onde está aquela mulher? Me permitam tratar desta forma para que vocês possam me entender. Deus está olhando para você, está olhando para mim e dizer assim: eu quero ter vocês comigo, eu quero usar vocês, vocês são importantes. Nós precisamos voltar a ser a igreja primitiva, porque a igreja atual, a igreja brasileira, vive um profundo sono.